A gente pode falar, segue o líder na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro? Pode, claro que pode. Ainda mais depois de 14 jogos sem perder. Coloca aí os números do Verdão nesse Campeonato Brasileiro pra gente começar aqui a falar da vitória contra o Santos de Fábio Sormani ontem. 1-0. O Santos fosse meu, mas não é. E a gente tá vendo aí, ó, maior sequência invicta do Palmeiras na era Abel Ferreira, né? De 12 de abril até agora são 14 jogos de invencibilidade. Antes ele já tinha conseguido, no começo do ano passado, 12 jogos de invencibilidade. E no ano anterior, ali no meio do ano, ele conseguiu 10 jogos de invencibilidade. Acho que agora a gente começa a desenhar a tabela do Campeonato Brasileiro que a gente esperava muito antes dele começar. Sormani, eu vou te passar a palavra aqui para falar um pouquinho desse jogo e me dizer o que você acha que o Palmeiras modificou ontem em campo para conseguir essa liderança, ou se não, se é só a evolução natural do time. Dani, eu vou ser muito sincero para você, viu? E vou até externar a minha limitação. Quando o Santos joga, eu não consigo ver o adversário jogar. Sensacional. Cara, maravilhoso! Não faço a menor ideia do que o Palmeiras fez para ganhar esse jogo. Deu um gol traseiro, uma bola parada, do escanteio que nasce porque o Madison tem uma falha grotesca. Você não tá errado não, porque não fez muito também não, Palmeiras. É isso. Uma falha grotesca do Madison, sai o escanteio, o Maicon ainda dá uma dura nele, não sei se vocês perceberam. O Maicon vira para ele, vamos, Madison, vamos! Ele fala outra coisa, não foi vamos, né? E aí do escanteio sai o gol. Eu achei que o Santos jogou bem. Eu também achei. Eu achei que o Palmeiras decepcionou. Esse pênalti aí infantil do Rodrigo Fernandes poderia já ter dado a vantagem ao Palmeiras naquele momento, mas o Rafael Veiga perde o pênalti foi. O gol anulado do Santos foi bem anulado, mas o Santos tinha chances criadas, tinha volume de jogo, estava jogando dentro do campo do Palmeiras, se aproveitando do papel do torcedor, 14.265 torcedores na Vila Belmiro ontem. Pô, era bastante gente, o torcedor está fazendo o papel dele, ajudou, aquilo que eu cobro sempre, o torcedor está indo. Tá ajudando o time, tá aplaudindo. Aí sai esse gol. Ô, Fabião, você achou que foi falha do menino lá, do Lucas Pires, o zagueiro? Aí, ó, agora. Ele tá... Você fala no combate com o Veiga, né? Ele fica preocupado na marcação do Veiga mesmo, ele fica indeciso se ele corta a bola ou se ele vai ter o resvalo antes. Eu vi falha dele, mas o Bauer que perde, não é falha. Sim. Ele perde um duelo ali com... Ele fica na jogada, porque foi o toque de cabeça dele que propicia o gol, né, Sormani? Que tira a chance do João Paulo de fazer a defesa. Você concorda que ele não podia baixar? Ele podia cabecear para escanteio. Sim. Certo? Eu acho que ele fez, então ele ficou indeciso no movimento. Se ele realmente cortava a bola ou se ele deixava ela passar. E aí ele faz rápido, é muito rápido. Eu não no seu nível. E ele fez um jogo muito bom. Bola. É muito rápido isso. É muito rápido. No seu nível eu também joguei bola. Eu joguei bola. Eu joguei, mas a família não deixou ser jogador profissional. Mas isso é outra história. Um dia, no meu livro, na minha história, eu vou contar essa história todinha. Quando você recebeu o prêmio Jabuti no seu discurso? O Jabuti. Aliás, eu escrevi um texto brilhante sobre esse jogo que está no meu blog. E estou dizendo o seguinte, a conta do Santos é chegar em 45, gente. 45 pontos. Não se iluda. O que vier além disso é lucro. No ano passado, quando o Santos disputou o campeonato para não ser rebaixado, nessa rodada ele tinha um ponto a mais. Tinha 12 contra 11. Ele era o 7º colocado. Hoje o Santos tem 11, é o 9º colocado. E a gente sabe muito bem como foi o campeonato do ano passado. Mas o Santos não jogou mal ontem. Não jogou mal. O Santos jogou bem. Até me surpreendeu. Dentro do que pode. Sim. Agora, o duro é quando você vê o técnico fazer as substituições que ele faz. Isso que é de questionar. O cara estraga o time, As mexidas dele acabaram atrapalhando todo jogo é assim. Contra o Ceará aconteceu a mesma coisa. Ele tirou o Zanocelo e o Batistão, os dois melhores jogadores. Ontem ele tirou o Marcos Leonardo, que um pouquinho eu não morro de amores, mas estava jogando bem. E o Batistão. Você entendeu? Marcos, né? Então, quer dizer, ele mexe no time, até que ele não escala mal o time. Sim. Ele projeta o time bem, mas ele tem dificuldades durante o jogo. Sim. Eu não sei se é o entendimento da partida, que ele tem dificuldade para entender o que está acontecendo, o desenrolar do jogo. Pô, gente, o Angulo não pode jogar no Santos. Não pode jogar no Santos. Juan Julio não pode jogar no Santos. E o Ricardo Goulart é um jogador que é um veterano em campo, que só está no Santos porque foi o Santos que sobrou para ele. Você entendeu? Foi o que sobrou para ele, foi o Santos. E o Ricardo Goulart foi o que sobrou para o Santos. O Santos precisava de uma contratação dessa no começo do ano. Entendeu? Por que o Ricardo Goulart vai parar no Santos?
Porque teve time que olhou e mapeou, viu, estudou, falou, não dá. Não dá. Ou vocês acham que o Santos ganhou essa queda de braço pelo Ricardo Goulart? Claro que não. Isso é verdade. Claro que não. Ele tá no Santos porque não tinha outra opção para ele. Você entendeu? E o Santos, se pudesse, não teria contratado o Ricardo Goulart. Teria contratado um outro jogador. Um outro jogador. Então, Ricardo Goulart, Angúlio, Juan Julio, esses caras, sabe? E fica tomando espaço da molecada, que tem uma molecada boa, foi vice-campeã da Copinha, o Lucas Braga, Juan Seco, hein, que nesse Pascoal? Juan Seco, hein? Eu te defendi tanto aqui, meu companheiro. Falei tão bem de você, hein? Mas que malemolência, hein? Que preguiça em campo, hein? Entraram juntos. Que desinteresse, hein, rapaz? Você está jogando com a camisa do Santos. E um número muito bonito, 12. Eu gosto desse número, 12. E você tá com a camisa do Santos, cara. Pô, corre, meu. Divide. Pensa. Usa sua habilidade para desequilibrar um jogo. 2 jogos seguidos você não joga nada. Então, Dani, desculpa não responder a sua pergunta, mas eu fui muito sincero para você. Eu não faço a menor ideia do que o Palmeiras fez, porque os meus olhos eram todos pro time do Santos. Então eu vou jogar pro lado de cá de volta, porque eu quero saber o seguinte. Desculpa, capitão, te interromper, mas só para já botar mais um elemento aqui nessa conversa. O Pedro fala que não fez grandes coisas. Eu quero entender se você concorda com isso, mas acho que tem um ponto que a gente pode destacar aí, que é o Lomba. Sim. O Lomba fez uma boa partida. Fez. O que mostra que o Santos jogou bem. Que ele foi requisitado, foi muito bem, Dani. E não é fácil, né? Você substituir um goleiro da altura do Everton. A pressão, né? A responsabilidade realmente de substituir a altura. Ele foi muito bem. Defesas importantes. Pita, me dá um... Desculpa, gente. Estou falando demais. Só para lembrar, vou olhar agora em retrospecto, em relação ao que eu falei. Na época, eu trocaria o Everton pelo Pedro. Porque eu acho que dá pra você ser campeão com o Marcelo Lomba. Eu achei ele um ótimo. Ele é muito bom. Eu não consigo. Mas o Everton, pra mim, é o goleiro que soma muitos pontos. O Everton soma isso exatamente. Soma muito. O Lomba também pode somar pro Palmeiras, porque ele tem muita capacidade. Mas ele não dá pra você imaginar o Palmeiras perdendo o Everton por tudo que ele fez. Perdendo o Everton pra ganhar o Pedro. Eu não sei. Eu não trocaria. Mas agora também, né? Bom, já nem tem mais essa... O Pedro faria muito bem ao Palmeiras, mas o Everton, ele já fez, né? Eu acho que é isso. Ele já fez muito pelo Palmeiras e pode fazer. Então, eu acho que é uma dividida, aí é uma negociação que acho que não seria 100% benéfica ao Palmeiras. Eu acho que só para pontuar o jogo de ontem, né, do Palmeiras, foi um time que fez o que se espera dele. Um time que quer ser campeão. Então foi para a Vila Belmiro, como o Sormani falou muito bem, né, a respeito do Santos. O Santos jogou muito bem, apoio do torcedor, a Vila lotada. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas saiu da Vila com 3 pontos, né, que o colocam no momento como líder do campeonato. Perdeu o pênalti, e aí o Rafael Veiga continuou, né? Bateu o pênalti, continuou concentrado, participou ali da disputa do gol do Palmeiras. Então é um time que mentalmente é muito forte. A gente fala sobre isso, né? Então o Palmeiras é um time... É isso. O Palmeiras é um time que tecnicamente funciona muito bem. Quando não funciona, é um time que... Cabeça no lugar. O Palmeiras, que sabe vencer por exemplo, jogos. o Santos teve um gol anulado. E a torcida levantou, tá? O lance é esse daí. Foi bem anulado. Houve falta no Batistão. Ninguém discute isso. Acho que o Batistão, só para completar, o Batistão ele poderia roubar a bola sem fazer essa falta, essa carga tão pesada. Porque o Zé Rafael já tinha perdido o controle. Se ele, em vez de ele se preocupar em empurrar com as 2 mãos, ele se preocupa em puxar a bola, exatamente. Exatamente, mas só para... Não, o Santos, ao invés de se aproveitar esse momento do jogo, ele murcha. Sim. O Palmeiras perde um pênalti, cresce. Não, o Palmeiras é uma coisa... Eu até brincava, né, Dani? Que eu falei, não fez tanto. E não fez tanto não é para desmerecer, não fez tanto com a bola no pé no primeiro tempo, quando poderia. Tinha posse, tinha a bola com ele, mas não criava como já fez em outras oportunidades. Mérito do Santos também, né? Sim. Mas o que eu digo é... E ainda assim não é um problema, porque você volta para o segundo tempo, você mantém sua cabeça no lugar. Como disse o Sormani, você não murcha. Você sabe que você tem condição de fazer resultado em jogo grande, como você já fez diversas vezes nas últimas semanas, nos últimos anos, esse time, esse grupo. E aí você está ali, você busca um pênalti, você perde. Você busca de novo uma bola aérea. Não é brilhante, é um gol que nasce numa bola aérea. A gente pode até debater se não tivesse o desvio, a bola estava na mão do goleiro. Tem o desvio, a gente pode comentar se é falha ou não. Mas o Palmeiras gerou esse lance. O Palmeiras gera o escanteio, o Palmeiras dá a cabeçada, o Palmeiras força esse erro do Santos, a gente pode chamar de erro. Então, é um time muito seguro. E aí, quando você olha para um campeonato brasileiro, o Galo oscila, depende de um chute brilhante do Hulk. O Flamengo oscila.
O Corinthians ainda não sabe, tem jogo que oscila, tem jogo que nem entra em campo, não consegue criar como antes. E o Palmeiras está ali, vai construindo esse resultado. O Palmeiras vai construindo. Mas o Palmeiras oscilou no começo, hein? Não, sim. Mas quando a gente olha... Não, no começo do jogo. No começo do campeonato, perde pro Ceará em casa, empata com o Goiás em Goiânia. Aquilo ali, pra mim, não me pegou tanto porque É muito da sequência de uma disputa mais importante, é a hora que o cara relaxa. Embora o Sormani deboche, a derrota do Ceará, pra mim, tem muito a ver com a viagem. A volta lá da Venezuela, e é desgastante, o time não consegue ganhar. Os caras eram a pé, sabia, Fabião? Mas é verdade, ele debocha... Você pede também. Então você jogou bola. A hora que eles passaram pela floresta amazônica, vindo lá da Venezuela. Você vai pra Venezuela, cansativo. O voo lá não é simples, sabe? Aí atrasa. Aí você fica um tempão... Aí você volta, aí você perde dia de treino. Isso não atrapalha? Sim. Atrapalha. Claro que atrapalha. Mas é que o Sormani que jogou muita bola, as viagens que ele fazia não atrapalhavam, entendeu? Mas ele falou, atrapalha um pouco. Aí o que aconteceu? Aí, quando dentro dos objetivos tem que saber reverter a situação, mas atrapalha um pouco. Às vezes a gente se perde porque banaliza. Cara, essa sequência do Palmeiras é histórica, bicho. Sim. Essa sequência do Palmeiras é histórica. Olha como esse time é maduro pra ganhar, até quando não é brilhante. Só aí você olha lá na frente, pô, mas o Palmeiras ganhou de novo, mas não joga o melhor futebol do mundo, mas tá sempre ganhando. Não se abala. Entra num clássico, não é brilhante, vence. Aproveita um momento de fragilidade, vence. Pra mim a diferença é essa, ainda que não seja brilhante, e não vai dar pra ser brilhante o ano inteiro, pra mim... A gente fala isso de todos os times, não vai ter isso esse ano aqui, o Palmeiras tá ali, construindo, tá botando o joelhinho dele. Quando se olhar, a parede dele subiu. E o resto está oscilando aqui, buscando melhorar a defesa, a contratação que não dá certo, os jogadores de ponta que não brilham no Corinthians, o Santos do Sul-América. Então, assim, o Palmeiras está ali ganhando. Eu acho que é isso, né? Não jogou bem, mas fez o que precisava e existem pontos positivos para se analisar. Claro. O Carlos Quinto está concordando aqui com a gente. O Lomba seria titular em qualquer time, em muitos. Acho que seria titular em 18 dos 20, talvez. E o Rafael Veiga, ele depois de 24 cobranças certas, ele perde ontem um pênalti, mas muito sereno, muito tranquilo e como tem que ser, até porque é a primeira vez que ele perde um pênalti com a camisa do Palmeiras, né? Solta o Veiga aí pra gente, por favor. Não, eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso. O povo brincava, né, falava. Goleiro nenhum ainda pegou meu pênalti, que eu acertei na trave, né, mas brincadeira à parte. Uma hora ia acontecer, eu sempre fui um cara que fui muito tranquilo em relação a isso. Nem quando eu fiz os 24 pênaltis, né, eu achei que eu era melhor e também hoje eu não vou achar que eu sou o pior. Acontece, eu vou continuar treinando, vou continuar batendo. Pênalti é você assumir risco, e hoje não deu certo, mas o importante é seguir tentando, que as coisas vão continuar acontecendo. É isso, né? Óbvio que pesa pro jogador e ele acha um jeito ali de brincar e fala, não, mas continuam sem pegar pênalti meu, eu chutei na trave. E a cabeça do jogador, eu acho que ela comanda quanto, capitão? Me diz você em percentual. A cabeça é quanto ali da hora de entrar em campo? A cabeça comanda o corpo, né, Dani? Então, tem um percentual muito alto. Cuidado, e a maneira... O Sormani vai dizer que não importa nada. Não, a cabeça... A cabeça? Não, eu falei agora há pouco, o mental do Palmeiras é ótimo. O Santos não tem esse mental bom. E com relação à penalidade, o Veiga foi perfeito, né? Ele tinha 24 cobranças convertidas. Ele, nessa penalidade, ele fala muito bem com relação a isso também, né? Nenhum goleiro pegou o pênalti. Se a bola tivesse ido no gol, o goleiro não pegaria. Uma que o João Paulo pulou para o outro canto. Mas mesmo que pulasse para o canto correto, não pegaria, porque ele tentou uma batida forte na gaveta, a bola explodiu no travessão, voltou fora da grande área. Então, assim, ele vinha de um problema de Covid, né? Então, você podia até, assim, o cara, 24 cobranças, ele erra o pênalti, tenta bater no meio do gol, dá uma cavada, bate fraco, o goleiro pega. Você até poderia questionar, mas não, Dani, ele vem, ele solta uma bomba, né? O goleiro nenhum defenderia a cobrança e ele tem muito crédito. Angulou demais, né? Ele angulou demais, sim. E o percentual é muito alto e fica mais fácil, né, somando essa entrevista, a vitória do Palmeiras. Então, a penalidade perdida veio no momento certo, né? Um momento que não atrapalhou um resultado positivo do time. E o Veiga tem muito crédito. Sim. Só para lembrar, gente, é o seguinte, o Palmeiras está invicto agora 14 partidas, né? Sim, isso. Exato. 11 vitórias, 3 empates. Não é a maior sequência de invencibilidade do Palmeiras. Com o Abel, Não, com o Abel Mas eu até fui buscar aqui, eu me lembro muito bem desse campeonato, eu tinha, na época... 15 anos, né? O Palmeiras foi campeão em 72 do Campeonato Paulista, e o Campeonato Paulista era mais importante que o brasileiro naquela época. E os regionais, não o paulista, o carioca, o mineiro. Bom, o Palmeiras faz 37 pontos ganhos em 22 jogos, 15 vitórias e 7 empates. E o São Paulo é o vice-campeão paulista, invicto também. Mas ele empatou uma partida a mais. 8, e obteve, evidentemente, uma vitória a menos, né? Mas essa é a maior sequência do Palmeiras.
de invencibilidade, que gera um título paulista. Palmeiras, na época, comandado pelo Oswaldo Brandão, era aquele Palmeiras que todo mundo recita, né? Que nem Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Era esse time, hein? Era bom? Putz, grilo. E o Abel que não estava no banco ontem, né, Dani? Vale não estava suspenso, tava né? Suspenso. O Abel, né? Talvez até isso, né? O time tenha baixado um pouquinho a intensidade. Quando o Abel está no banco, né? Imagina-se que a intensidade do Palmeiras também é maior, porque ele cobra, né? Quando ele percebe que o time está com uma baixa intensidade, vem uma ordem, né? Um empurrão ali do banco de reservas para que essa intensidade seja aumentada. E aí ele fez um pouco de falta ontem com relação à intensidade do Palmeiras, a visão que ele tem de jogo, né? À beira do campo. Mas mesmo assim o Palmeiras conseguiu vencer. É que quando ele está ali na beira do campo, o coração quente toma conta da cabeça fria que ele tem quando não está no gramado. Antes de entrar no próximo assunto, que aí vai render também para saber o que o Abel vai achar disso, que é o Dudu, eu vou ler a mensagem do Fã do Esporte para o Pedro Ivo, que não cai em pilha nenhuma. Não, imagina, ele não passa recibo. Então eu vou ler aqui o Carlos Leal, que está falando com você, eu tenho certeza que é com você. ESPN Paulista, já pensou se o Gabigol tivesse perdido um pênalti? Daqui a pouco tem Fla-Flu aqui, hein? Você quer responder? Um abraço a ele por estar nos assistindo. Pegou pilha, não. Pegou a filha. Não, e ele tem crédito também. Devolve o Gabigol tem muito crédito, meu. O cara tem que ter muita competência. Aí, ó. Pedro Ivo, como bom paulista que é, entende a crítica. Olha aqui, pra gente fechar esse Palmeiras aqui, daqui a pouco tem Fla-Flu, daqui a pouco a gente vai falar do Galo também. Erros de arbitragem, acertos de arbitragem. O que te chamou a atenção? Manda aqui pra gente, #F90BR. Mas o Dudu, ele sai de campo aos 20 minutos e ele depois na rede social de uma das lideranças da Mancha Verde, de uma torcida organizada da principal do Palmeiras, ele vai lá e comenta um post, né? Entre o que está postado aí nesse carrossel de fotos, tem a questão do Dudu, que não tinha que ter saído do jogo, que acha que estava bem e tal. Aí o Dudu vai lá e comenta assim: minha saída é normal, pô, só posso jogar 60 minutos por jogo agora. E aí, capitão, rede social na sua mão, assim, uns anos atrás? Não tinha, Dani. Graças a Deus que não tinha. A gente não usava faria desse esse tipo artifício para reclamar quente? alguma coisa. Eu acho que não é momento do Palmeiras, né? Ironia, né? Ironia total. Ele se incomoda. Você viu diferente? Ontem a gente falou passou um pouquinho... Passou o recado. Não, passou o recado. Passou o recado. Eu só jogo de 90... Sim. Eu jogo uma hora. Não, ontem a gente fez o Sport só. Center ontem, só para completar o raciocínio, o entendimento maior. O Bruno ali, o pessoal da produção, o Dudu nos últimos 13 jogos, ele saiu em 10 jogos, né? Então isso foi a informação de ontem. Eu não sou muito apegado a números, a estatísticas, mas é significativo. É isso, mas parece que realmente o está incomodando, né? Ele é o jogador que tem mais minutagem no Palmeiras, junto com Everton e Gustavo Gomes, mas é o jogador nos últimos 13 jogos que tem saído com frequência. E isso, com certeza, é uma ironia. Com certeza é uma forma dele mostrar que ele não está satisfeito com isso, que ele quer estar mais em campo, terminar jogos, né, completos. Mas eu acho que é a forma errada de se colocar, né? Sei lá, uma resposta para um representante de torcida organizada, é algo que dentro do grupo, com relação à comissão técnica, acaba não caindo bem. O momento do Palmeiras não é para isso. E não é difícil. E o Dudu é fominha, eu acho, só para completar, Pedro, eu acho muito legal quando o cara é fominha, eu falei um pouco sobre isso ontem, eu prefiro o cara que quer jogar todos os jogos, que quer estar em campo, do que aquele que se conforma e se conforta com o banco de reservas. Acho que esse cara é muito útil para o grupo, mas tem uma forma de condução aí, o entendimento e a conversa com o treinador aí para exigir alguma coisa. Tem uma pergunta ali na nossa tela, né, Dani? Tem razão na ironia? Eu acho que o Dudu já é vivido o suficiente para saber porque ele sai todo jogo, né? Entre o minuto 60 e 70 ali. Exatamente, esse é meu ponto. Ele é um jogador que tem mais minutagem, ele está quase em todas as partidas. Ele e o Veiga têm o mesmo número de jogos, 28, e a mesma minutagem e ele só tá consegue ter essa minutagem toda porque ele descansa no final. Porque se ele jogar 90 todos os jogos, ele não vai conseguir completar. Vai ter uma hora que vai sentir, vai ter uma hora que... O Abel tá rodando, o Abel tá falando, o Abel disse que ele escala de acordo com a gestão de elenco por causa da fadiga. Então, essa saída aos 60 não é um problema pessoal do Abel com o Dudu, não é que ele não está entregando agora. Se eu não sacar com 60 aqui, fim de semana que vem ele não vai me entregar. O treino que eu quero dar na quarta-feira um pouco mais puxado, porque eu vou ter essa semana. E acho que o Dudu, já bem vivido, já bem grandinho, né? Não de tamanho, mas já bem espertinho, de idade, experiente, sim, o Dudu já deveria saber isso. Mas é o jeito dele, ele vai para a rede social, ele bota uma pilha.
não vi grandes problemas, Mas isso cabe no elenco do Abel? Essa que é a minha questão, porque o Abel não parece ser conivente ou passar pano, vamos colocar assim, para quem faz isso. Eu não vi problema, eu não achei problema. Eu achei que ele levou na boa, achei que ele falou brincando, achei que ele foi pra lá dar uma espetada na Bel. Aí cabe um pouco a mensagem do pênalti, né? Aí se fosse o Gabigol, se fosse pra rede social e colocasse que não quer mais sair. O tom seria outro. Aí o torcedor pode ter mais. E se fosse o Gabigol que fala que não quer sair com 60 minutos? Você viu que ele bota uma carinha rindo? Sim. Eu boto carinha rindo em tanta coisa. Mas é que eu tô falando, ele não foi pra lá pra problematizar, entendeu? Eu não vi desse jeito. Se fosse o Gabigol, também não veria. Se você faz um post lá, dizendo, mas o cara também não me deixa jogar, não sei o que, é outra coisa. Você conhece um velho axioma que diz, brincando que se fala as verdades? Exatamente. Pra mim é o caso desse post aí. Que aquilo ali incomoda ele de sair com 60 minutos. E ele foi numa mensagem que o torcedor cobrou a saída dele, né? Ele foi em uma mensagem, a mensagem dele foi uma resposta para uma mensagem cobrando o porquê da saída do Dudu. E não teve uma boa atuação. Deixa eu fazer o chato aqui com a nossa pauta. A gente não está tentando procurar pelo em ovo? Não, a gente está colocando aqui o que acontece depois de uma substituição de um jogador que já foi o centro do Palmeiras e que hoje é parte de um elenco. Mas isso está muito claro para ele. Que não diminui a importância dele, tá? Desde que ele voltou, está muito claro para ele. O Dudu é um ótimo está claro para ele, mas está incomodando ele sair sempre... Mas aí eu acho que não, o Dudu está incomodado, o elenco está com problema, a Bel está com um pepino na mão. Não acho isso. Lembra quando a gente sentou aqui, na mesma bancada da semana passada, a gente falava, quem são? Não tem 11 titulares no Palmeiras. Não tem 11. Se você dividir a minutagem, você sabe quem são os 11. Mas é o Scarpa ou o Verão? O Scarpa vai jogar mais minutos, o Scarpa vai ser mais decisivo. O Dudu não tem esse cara dos 90 o tempo inteiro. E por que o Dudu tem que segurar? Porque se não segurar, não vai jogar todos os jogos. Mas foi ele que criou isso, né? Se ninguém tem 90 o tempo inteiro, por que ele está reclamando? Porque no passado ele tinha 90 o tempo todo. Mas o momento é outro. O Dudu era o único jogador do Palmeiras que jogava todas as partidas. Ele não saía. Ele quer isso. Exatamente. Ele quer isso. Ele quer jogar. Ele tem todo o direito. Você falou uma coisa legal. Sim, claro. Mas não é o fim do mundo, eu acho. Sim, mas pra ele é o fim do mundo, entendeu? Pra ele Tanto é que ele passa essa mensagem nas redes sociais em tom de ironia, cobrando o treinador. Porque na época do Filipão, na época do Cuca, na época do... Antes dele sair, né? Enfim, ele jogava todas. O Palmeiras ia jogar na Conchichira, ele jogava. Exatamente. Aí voltava pra jogar um partido aqui do Brasileiro. Ele tava em campo. Ele jogava porque ele era o cara que criava, que ele armava, que finalizava. Sem o Dudu... Não tinha Palmeiras. Quantas e quantas vezes o Dudu foi bola? Sim, o Palmeiras foi campeão brasileiro naquela época, campeão da Copa do Brasil. Dudu, hoje é uma outra dinâmica, é um outro elenco, é uma outra temporada, é um outro grupo, é um outro Dudu, é um outro treinador. Não acho que o Palmeiras era ruim, não. Não era ruim, não. Não é que sem o Dudu o Palmeiras não funcionava. Era um outro desenho de Dudu. O Dudu tinha uma importância X. Hoje o Dudu tem outra, porque o elenco... Sim. É muito qualificado, o time é muito bom, o trabalho é muito bom. Mesmo assim, ele não quer sair. E foi ele que criou isso, né, Pedro? Foi ele que criou isso. Se a gente tivesse questionando... E eu acho que eu quero no meu time um jogador que não quer sair, tá? A minha questão aqui é o comportamento fora do ambiente do futebol. Mas o recado foi dado. Ele criou isso, ele colocou a mensagem. Ninguém escreveu por ele, não foi uma outra pessoa. O problema é a gente chegar aqui e falar, não, o Dudu tá incomodado porque ele tá saindo de 13 jogos, saiu 10. Ele buscou isso, ele colocou na rede social que a partir de um tempo para trás, ele só pode jogar 60 minutos, que está meio que cravado que ele vai sair. E a forma que ele colocou é uma forma de reclamação, entre aspas, entendeu? Porque ele não queria sair. Porque ele faz uma resposta em um questionamento do torcedor que o Dudu não merecia sair do jogo. Agora, é legal demais. A história do Dudu, as conquistas que ele tem, um cara que quer jogar, que é fominha para jogar, isso eu quero no meu time. Mas uma coisa só. Contanto que ele não tumultue o ambiente. Não pode estragar o ambiente. Tudo isso aí eu concordo. Ele quer, tem a ironia, tem... Mas o meu ponto é, isso é um problema? A postagem dele Então me explica uma coisa para responder a tua própria pergunta. Por que na sequência ele vai lá e coloca um outro post na rede social dele fazendo um meia-culpa, mas dizendo assim, vocês que entenderam errado. Porque se não é um problema, por que ele posta isso aí, ó? Deixa eu só ler. Vamos parar com isso, não tem polêmica nenhuma. Só falei que hoje joguei 60 minutos, não tem nada demais. Meio da semana joguei 90 normal também. A vitória é sempre o mais importante, a vírgula tá tão bem colocada que não tem a menor chance dele ter feito esse texto aí.
Não tem a Você menor tá dizendo que o Dudu não sabe escrever? Não, isso não é isso não. A construção, só você pegar os comentários dele, os posts dele. Claro. A construção, ela é formal. Não é que ele não sabe escrever. A construção brincando com é você, formal. pelo amor de O que Deus. aconteceu é que ele sabia que ia vir pra cá pra mesa, que iam tentar pintar o monstro maior do que é. Ele foi lá e se antecipou. Gente, não tem problema nenhum, entendeu? Eu tava ali, brinquei e tal, não tem problema nenhum. Eu achei isso. Ele pode ter passado, o recado dele na ironia. Pô, quero sempre jogar 90. Mas não tem um problema maior do que isso. É isso que eu tô falando. Não, ele passou. Agora o Abel vai precisar resolver e contornar o Dudu no ambiente. Não, é assim, Pedro, ele passou a mensagem, ele viu que não caiu bem, ele deve ter sido cobrado por isso também, de alguma forma. E aí ele vem na rede social e é bacana demais isso, porque ele reconhece que a postagem dele não teve muito o porquê de acontecer e ele, né, aí talvez para uma outra pessoa que tenha escrito aí a mensagem, mas ele coloca o pano quente. Eu não vejo problema na postagem do Dudu, de verdade. Essa aí é do Scarpa, tá, gente? Só pra não passar batido, ele fala, importante é sempre a vitória, independente de quem jogue. E aí eu acho que, assim, entra uma questão. Se tem um cara nesse time que poderia, eu sempre falo isso aqui, que poderia lutar por mais espaço, por mais minuto em campo, por tudo que entrega, por todas as posições que entra, hoje seria o Scarpa e não o Dudu. É isso. Eu tenho esse ponto. E aí, quando esse cara vai lá e fala assim, pra mim tá tudo bem... Mas é o que o Sormani falou, perfil. O Dudu sempre jogou 90. Agora que ele faz 60, ele faz a ironia. O Scarpa sempre foi um cara operário. Quebrou o cara aqui, quebrou o cara ali. Quase foi chutado pelo Vanderlei. Então, Olha assim, é perfil. Olha o que o abençoado fala. Um abração pro abençoado. Vocês sabem quem é o abençoado, né? O Zinho, Nosso né? Crisanzinho. Ele falou assim, ó, Gustavo Gomes joga todas, 90 minutos. Sim. Então, Dudu, que sempre fez isso, vê o Gustavo Gomes, não sai nunca, joga 90 minutos, por que eu tenho que sair se eu tenho o mesmo desempenho físico do Gustavo Gomes? É a mesma Mas coisa. o Abel por que ele mesmo... fica com o Gustavo Gomes e me tira? Esse é o pensamento dele. Mas o Abel já falou sobre isso. Ô, seu Crisan, manda aqui a resposta, tá? Porque o seu Abel já falou sobre isso e falou, o Gustavo Gomes é diferenciado. Ele sempre traça a espinha dorsal, que ele chama, com o Everton, que aí é goleiro, acho que sai dessa conta. Gustavo, Danilo. Gomes, Danilo e Veiga. É porque o zagueiro, Dani... Então, mas o Veiga e o Danilo tem uma minutagem menor do que a do Dudu. Ele sai também. Final do jogo, o cara que fica é o Gustavo Gomes. E na cabeça do Dudu, fala, caramba. Ozinho, não foi foi. Ozinho. Eu tô olhando. Foi a dona Cristina. Aí tu até desceu o tom. Deu até uma e na cabeça dele tá isso. Pô, eu sempre fui o Gustavo Gomes do Palmeiras. Sim. Agora não sou mais. Por quê? Eu quero jogar. O jogo é outro. Mas é que alguns momentos, aí a questão é um pouco diferente, né? Porque o Gustavo, o zagueiro, se ele tem condições de jogar, né, a questão física dele tá funcionando bem, aí esquece a liderança, a importância. Você mexer num zagueiro é diferente de mexer em um atacante. Porque o Dudu não somente vai sair porque ele tá cansado. Né? Ou porque você vai descansar o jogador. É porque você quer mudar, de repente, o seu esquema, a sua forma de jogo, a maneira como você conduz, a dificuldade com relação ao adversário. E o zagueiro já não, né? O zagueiro você vai tirá-lo só por uma questão física ou se estiver muito mal na partida. E é difícil você ver um zagueiro ser substituído porque está muito mal. É mais fácil, como aconteceu com o Flamengo ontem, o Davi Luiz não está tão bem, empurra mais um zagueiro. Tem uma série de situações. O Dudu, ele quer estar aos 90 minutos. Ótimo, eu também queria um jogador assim no meu time, beleza e tal, qualidade. Só que muitas vezes, ele no terço final, nos 30 minutos finais, que não são os 30 minutos iniciais... Sim. O fôlego é outro, o Abel pode querer um outro tipo de jogador, fazer um outro tipo de função. É isso daí. Não é que quantas vezes a gente vê o Palmeiras construindo o resultado e depois se desenhando para fechar, blocar, marcar, trazer alguém para recompor, espetar alguém lá na frente. Quando ele joga 90 minutos, ele é alguém que vai espetar lá na frente. E você toca num ponto muito importante que é a recuperação. O Gomes recupera para jogar 90. Mas o Dudu nunca teve esse problema. De recuperar. Ele quer jogar. Nunca teve. Mas será que ele vai ter a intensidade que o Abel precisa? Sim, até a chegada do Abel... Ele era o Gustavo Gomes do Palmeiras. Ele nunca teve esse problema. Ele não tem lesão muscular. Nunca teve. Quando ele sai... Mas ele é privilegiado. Dani, o que o Nelson falou, ele é fominha. Um jogador que de 13 jogos sai 10, o cara que é fominha, ele vai se incomodar. Ele pode ir para a rede social, depois pedir desculpa, como ele pode também chegar no treinador e pedir, por que só eu que saio? Ele vai se incomodar, entendeu? Tem o Dudu, o Gabigol, enfim, esse é o perfil deles. Então, assim, você olhou 13 jogos, saiu em 10, você pode ter certeza que você vai ter que saber lidar com isso, porque o fominha vai reclamar. E eu repito, né, o Sormani falou, o Pedro,
Eu quero sempre um fominha. A qualidade que o Dudu tem e o cara que quer sempre estar em campo para ajudar, pô, esse aí faz bem demais. Não é à toa que construiu essa história linda no Palmeiras. Ó, é o seguinte, não tá servindo, manda lá pro Santos, tá? Não estão gostando, tá substituindo toda hora, pode mandar lá pro Santos. A gente manda pra lá o Anjulio. Bom, o seu Crisani desistiu da gente aqui? Anjulio? O Anjulio, você vê sem a bola como ele joga, velho. Agora, quando você dá a bola pro Anjulio, aí é problema. Eu vi o toque que ele deu outro dia de calcanhar. O outro fora da curva. Você viu o que ele fez ontem? Você viu a bola que ele tirou do Zanocelo ontem? Você viu? É tudo na ponta da língua, meu jeito que vem já volta. Tá na hora de eu seguir com o programa, senão daqui a pouco começa a feira aqui. Tu sabe que quando o Sormani detona alguém, eu pego